puderem no chat apenas me dizer que conseguiram descarregar, eu aqui no meu computador já consegui. Parece que já está tudo correto. Bem, Felipe, são lá as 4h01, acho que já podemos começar o webinar. Como todos sabem, estamos aqui hoje ao vivo, mais um webinar da Voltium Portugal. Estamos com a equipe técnica do Grupo Prismian. Hoje vamos falar um pouco sobre soluções em acessórios de média tensão, enfocado em tudo o que é a parte de acessórios para cabos, para média tensão. Como vocês já sabem, na parte inferior direita, vocês têm o acesso ao chat, onde vocês podem fazer perguntas, e também na parte superior, existe um apartado chamado questões, onde vocês podem fazer diretamente suas perguntas, e vamos ler essas perguntas no final do webinar, onde tanto o Felipe quanto o Rafael vão nos ajudar com essas perguntas. Qualquer problema que vocês tenham durante o webinar, podem usar o chat para falar comigo. Lembrando que a gravação desse webinar fica disponível no minuto seguinte ao fim desse webinar, nesse mesmo link. Então, se vocês clicarem nesse link, já poderão ver a gravação diretamente no minuto seguinte. Ou seja, se o webinar durar 1 hora, a partir das 5 da tarde, a gravação já estará disponível nesse mesmo link. Mais nada a que dizer. Felipe e Rafael, muito obrigado a vocês pela participação, obrigado ao Grupo Prisma por confiar a Voltium nesse webinar, e passo a palavra para vocês. Olá, muito boa tarde a todos então. Antes de dar início então à apresentação, queríamos só apresentar, portanto chamo-me Filipe Pereira e serei o orador de hoje então, referente a este webinar dedicado a acessórios de média tensão. Pretende-se com este webinar que fiquem a conhecer todos os acessórios e equipamentos adequados para média tensão, e para esse efeito irão então ser apresentadas aqui hoje soluções neste webinar que a Prismian Group tem nesta área. Antes de mais, uma pequena apresentação. A Prismian Group é um líder mundial em cabos de energia e telecomunicações, com quase 140 anos de experiência. Tem sede central em Milão. O grupo está solidamente posicionado nos mercados de alta tecnologia e oferece uma gama ampla de produtos, serviços, também consultoria e conhecimento também no mercado. Além disso, é uma sociedade anónima listada na Bolsa de Valores. Desde 2018 que está fortemente presente em Portugal, graças à aquisição da General Cable Celcat, e com uma clara vocação para liderar o mercado pela sua vasta experiência, know-how e também vontade de servir. Além da General Cable, o grupo possui também outras 2 marcas, a Prismian e a Traca, sendo que esta última é uma marca mais especializada em soluções para telecomunicações. Feita esta apresentação, eu vou partilhar o meu ecrã a nível do PDF. Penso que conseguem ver, certo? Sim, perfeito. Muito bem. Vamos então começar aqui com alguns detalhes comerciais e também tecnologias existentes a nível de acessórios de média tensão que permite fazer a junção entre 2 condutores. Ora, nós temos aqui 4 tipos de tecnologias. Temos a junção que pode ser feita através de fitas, ou através da tecnologia termorretrátil, ou através da tecnologia pré-moldado ou contráctil frio. Ora, cada uma delas tem um conjunto de características e particularidades. Em relação ao sistema de fita, é um sistema de junção entre dois cabos. Ele existe para tentar evitar perfurações que possam ocorrer nesses mesmos cabos. Já não se utiliza muito, pois são muito antigas, e o instalador tem que garantidamente possuir imenso conhecimento técnico. Portanto, como podem ver aqui na apresentação, requer uma ação de formação muito bem preparada, portanto, muito extensa para o instalador. O tempo de montagem é mais longo, teve uma gama de aplicação muito interessante, tem esta particularidade que é importante referir, que não é testado em fábrica, portanto, aqui o preço é mais reduzido. Em relação à termorretrátil, não é necessária tanta formação.
neste caso a EDP, é a empresa que ainda usa mais, e também, entretanto, está a mudar para as restantes que aqui temos descrito, como pré-moldado e contráctil frio. Esta termorretrátil é uma tecnologia que requer ainda algum tempo de montagem, tem alguma gama de aplicação, não é testado em fábrica e o preço também é relativamente mais baixo. De referir que a termorretrátil, portanto, só dá para cabos de grande secção e que também aqui neste caso requer também algumas ações de formação por parte dos instaladores. Temos outra tecnologia que é a pré-moldado. Portanto, aqui a ação de formação muito mais curta. É um método de instalação mais fácil. Aqui as secções poderá variar entre 25 a 95 milímetros quadrados. Este sim é testado em fábrica, pronto, e o preço aí já é um bocado mais superior. Em relação à tecnologia de contráctil ou retráctil frio, é a mesma coisa, já não requer grande formação, o tempo de montagem também é relativamente reduzido, tem alguma gama de aplicação, é o método mais recente, é de mais fácil montagem e é mais adequado eventualmente para secções mais pequenas. E também é testado em fábrica, e o preço sobe um pouco mais. A nível da classificação do tipo de acessórios para média tensão, então nós temos aqui duas variantes, terminações ou uniões, dos quais as terminações poderão ser de interior ou exterior, ou então também em conectores separáveis. Ao nível dos tipos de acessórios de média tensão, portanto, nós temos as uniões, as terminações, podem ser de interior ou exterior, e também de conectores separáveis. Podemos ver aqui, neste caso, temos então uma terminação, temos depois um exemplo de uma união, de uma derivação e de um conector. Portanto, aqui poderíamos usar perfeitamente um terminal movível para o transformador, aquela peça amarela que ali está apresentada, ou a cela de um transformador. Portanto, temos aqui, o grupo Prysmian possui um conjunto de acessórios de média tensão totalmente aplicáveis, quer seja a nível de interior ou exterior, ou também conectores separáveis. Convém perceber um bocadinho o que é este termo união, de acordo com as normas Senelec. Portanto, a união é garantidamente um acessório que vai tentar garantir essa ligação elétrica entre dois cabos para que no final possamos ter um circuito totalmente contínuo. Portanto, esta união, ou este acessório, o seu grande objetivo é tentar dar continuidade elétrica de todas as camadas e de todas as funções que existem nesses mesmos cabos, para que não se percam. Esse é o grande objetivo e é este o termo correto de união. A nível de acessórios de média tensão, a Prysmian Group possui a chamada união Elaspeed, com elétrodo integrado. O processo de fabrico da junção união tem aqui nesta imagem aqui à esquerda, aqui em cima. De referir que o fabrico desta junção é sempre testado em fábrica e também é sempre testado 100% das suas funcionalidades. Temos aqui um exemplo desta união Elaspeed, que tem como referência tripla extrusão. Isto significa que haverá uma máquina que vai fazer com que se coloque um condutor e depois ele saia, também o isolamento e também o condutor e o exterior desse mesmo cabo. E eu tenho aqui também para vos apresentar um vídeo para perceberem como é que é feito todo o processo de união de condutores usando este acessório que a Prysmian Group possui
e queria partilhar agora convosco para que possam ver como é que é feito esse método. Henrique, pode passar, por favor. Abraser la gaine extérieure sur 100 mm à partir de 185 mm de la coupe du câble. Enlever la gaine extérieure sur 185 mm avec l'outil adapté. Inciser le semi-conducteur externe sur 145 mm avec l'outil adapté en prenant garde de ne pas blesser l'isolant. Fendre la gaine extérieure sur 40 mm avec l'outil adapté. Évaser la gaine extérieure avec l'outil adapté. Positionnez la plaque à picot du sous-ensemble d'interconnexion des écrans. Frétez la plaque à picot avec les deux colliers inox. Protégez les deux colliers inox par un rubanage de PVC noir jusqu'à recouvrement des fentes. Retirez la gaine semi-conductrice cannelée en prenant garde de ne pas blesser l'isolant. Nettoyez la surface de l'isolant avec un chiffon blanc propre et sec. Dénudez l'âme conductrice avec l'outil adapté sur la longueur indiquée sur la notice fournie avec le raccord de jonction. Frétez l'extrémité de lame par 2 tours de ruban PVC noir. Reproduire les opérations sur le câble opposé. Prendre le corps de jonction, sortir des tubes supports les extrémités des films de protection. Enfiler le corps de jonction sur les câbles. Fréter le film de protection sur le câble. Glisser le corps de jonction sur le câble de façon à voir l'extrémité des âmes. Après avoir enlevé le ruban PVC noir en extrémité d'âme, installez le raccord en respectant sa notice de montage. Redressez l'ensemble et vérifiez le dimensionnel avant rupture des têtes fusibles. Après avoir essuyé les excédents de graisse du raccord avec un chiffon propre, enroulez la feuille aluminium en la centrant sur les vis. Redressez l'ensemble de la jonction pour le passage du corps. Extraire le premier support du corps tout en gardant la position initiale. Repositionnez le corps de la jonction à 30 mm de la coupe de la gaine extérieure du câble. Libérez la seconde partie. Retirez les sangles bleues.
Ôtez le film de protection. Rabattre de chaque côté du corps de jonction la tresse sur les câbles. Frétter la tresse à chaque extrémité avec un ressort de serrage sur les plaques à picot. Rabattre la tresse sur les ressorts de serrage. Rubaner 2 couches de ruban PVC noir sur les fils rabattus jusqu'à les recouvrir totalement. Côté interconnexion des écrans, posez dans le sens de la longueur la bande ME38 entre le câble et la massivation de la tresse. Posez, non tendue, la bande de mastic d'étanchéité au bord du ruban PVC. Placez un tour de ruban PVC en chevauchant l'anneau de mastic en remontant jusqu'à la coupe de la gaine externe. Reproduire l'opération de l'autre côté. Lubrifiez le corps de jonction et le mastic avec le tube d'huile silicone. Déverchez la première partie de la gaine extérieure du corps de jonction jusqu'à recouvrir le mastic d'étanchéité. Replacez les dragons de l'autre côté et déverchez. Retirez les dragons. Le montage est maintenant terminé. Dans le cas du câble HN33S23, assurez le branchement sur la câblette de terre. Ora, muito bem. Após então este vídeo explicativo, como é que é feita uma união entre dois cabos utilizando a união Elaspeed com elétrico integrado, queria falar aqui um bocadinho do detalhe do corpo desta união. Portanto, ele é este detalhe, exemplifica aqui um conjunto de materiais, portanto é usado para unir dois condutores. Temos o condutor de um lado, temos a manga, temos o elétrodo de borracha semicondutora, temos ali uma camada de alta permissividade, temos o isolamento da união e depois temos também o isolamento do cabo. Portanto, esta união é um exemplo perfeitamente válido do retráctil frio. O elétrodo que aqui é utilizado é o que permite que não seja necessário preencher aqueles espaços vazios. Nós vemos aqui a designação, tem aqui o condutor. Cria-se então aqui uma chamada gaiola de Faraday que vai impedir a ionização do ar. Esta camada aqui de alta permissividade vai permitir um melhor controlo do campo elétrico que possa vir a ser criado. A nível de terminações que são usadas no interior, essas terminações são constituídas por 5 pontos. A primeira, aqui vemos a vareta de contacto. Temos também as aletas isolantes, com o número 2. São elementos modulares deslizantes que são fabricados em borracha de silicone, chamado anti-tracking. O nível de tensão e a poluição ambiental vão determinar o número de aletas que são necessárias. Depois temos como número 3, aqui na imagem, o distribuidor linear de tensão. O que é que ele faz? Ele permite controlar e distribuir linhas de campo elétrico na zona de corte semicondutora externa do cabo. Este ponto, número 3, este equipamento é muito importante, porque ele, para além disto,
que aqui referi, permite também evitar as descargas parciais e também isto está no interior desta mesma terminação. Depois temos como ponto 4 o protetor da tomada de terra, portanto é fabricado em borracha de silicone anti-tracking, tal como as aletas, e também evita a penetração de umidade para a proteção do cabo. E por último, temos como número 5 a tomada de terra. Temos também os terminais enfiáveis, mas para o exterior. Temos como número 1 a vareta de contacto. Temos como número 2 as aletas isolantes. São elementos modulares, que são deslizantes e são fabricados em borracha de silicone anti-tracking. Aqui também o nível de tensão e poluição ambiental também no número de aletas. Como ponto número 3, temos o distribuidor linear também, tensão, com as mesmas funções que vimos há pouco. Temos o protetor da tomada de terra, o número 4. E depois, como número 5, temos também a tomada de terra. De referir, sendo terminações para exterior, no caso de haver mais tensão, significa que há mais aletas. Por isso é que é utilizado também no exterior. Portanto, tem uma utilização mais intensiva no exterior. A título de exemplo, quanto mais perto da costa estivermos, logo mais linhas de fuga iremos ter. Portanto, o que obriga a ter que existir mais aletas. Depois temos também uma terminação contrátil a frio, ou retrátil a frio. Esta terminação é constituída por estes 5 equipamentos que aqui estão descritos, ou 5 acessórios. O primeiro é o terminal de condutor. Pode ser usado para condutores de cobre e alumínio, o chamado parafuso fusível. Depois, termos aqui como número 2 o corpo isolante. Portanto, ele é constituído por um tubo de controle de campo elétrico. Ele está integrado neste mesmo corpo, é fabricado em borracha. Ele tem um material de alta permissividade. Então, o que ele vai fazer, ele vai controlar e distribuir o campo elétrico que é acumulado no corte na proteção do cabo. De referir que também existe neste acessório também chamado mastic de selagem. Ele está incorporado no suporte. O objetivo dele é, acima de tudo, impedir a entrada de umidade. Portanto, ele está aqui, mais ou menos aqui nesta zona, que é onde eu estou a apontar neste momento com o rato. Temos depois como elemento 3 o elemento de continuidade da proteção. Isto coloca-se nos cabos dependendo do tipo de proteção, se é T1, T2, T3. Depois temos aqui, no número 4, o mastic de selagem, que o objetivo é para estancar a tomada de terra, uma aplicação que é feita manualmente. E depois temos o número 5, que é a trança de terra. Aqui é utilizado como terminal os chamados parafusos fusível. São parafusos de ajuste, normalmente de cabos entre 25, pode ir de 25 mm quadrados e 1000 mm quadrados. A nível de outro tipo de acessórios, se mede atenção, existem também dentro das terminações os conectores separáveis. São conectores da gama Elascon. Ora, as terminações, portanto, nós temos aqui vários tipos de interface. Temos este para 250 A de interface A, este para 400 A de interface B e este 630 para interface C. Nos quais também temos os isoladores de passagem, interface A, os isoladores de passagem, interface B e isoladores de passagem, interface C, em que o que varia aqui é a secção. Aqui no primeiro caso, no interface A, cabos até 95 mm quadrados, no B até 300 e no C até 630 mm quadrados. As terminações A e B necessitam de fixação. A terminação A
por exemplo, aqui em Portugal, pode ir até aos 120 mm². A parte a negro dos interfaces são os semicondutores. Este tipo de terminações acaba por evitar a entrada do campo elétrico, isto é, são blindadas. Okay? Eu agora também tinha um vídeo para vos mostrar de um acessório, neste caso uma terminação MSC-EA EC 630C T3.
Ora, muito bem, depois deste vídeo então dos conectores da gama Elascon, iríamos então ver então os conectores que esta gama possui, a nível de conectores separáveis. Portanto, este que vocês veem aqui do lado esquerdo na vossa imagem, portanto, a Prysmian Group possui descarregadores de sobretensões, que é o caso desta primeira foto, e depois também possui terminações amovíveis acopladas, que é o caso aqui da segunda foto. Portanto, este terminal, o conector separável, é uma excelente escolha a nível da rigidez elétrica, porque este apresenta um excelente valor ao nível dessa mesma rigidez elétrica. Temos depois também aqui algumas fotos e exemplos desses mesmos acessórios da gama Elascon, conectores separáveis, como pode ver aqui na imagem do lado esquerdo, que a Prysmian Group possui, e depois aqui do vosso lado direito algumas aplicações práticas, já com a montagem destes mesmos conectores separáveis. De referir, isto é importante, e aproveitar esta oportunidade, todos estes acessórios são 100% testados em fábrica. Qualquer defeito no conectar ou mau acabamento, ao ser ensaiado na fábrica, ele acabaria por, entre aspas, rebentar. Portanto, é seguro tanto para a empresa como para o instalador. Portanto, não há falhas. Portanto, tudo isto é garantido em fábrica pela Prysmian Group. Para além disso, a Prysmian Group dispõe de exemplos de instruções com muitas imagens ilustrativas da respectiva montagem, como podem ver nesta imagem. Portanto, terão sempre disponível, portanto, a empresa disponibilizará sempre exemplos muito ilustrativos de como é que se procedem a respectiva montagem desses mesmos acessórios. De referir que nos vídeos que fomos vendo nos últimos minutos, todas aquelas ferramentas que viram são essenciais para uma boa instalação dos respectivos acessórios, neste caso terminações, uniões de cabos. E essas ferramentas são uma das partes importantes no processo de uma união, de uma boa união ou junção de dois cabos. A Prysmian Group possui uma variedade enormíssima de ferramentas e acessórios e que são as mais adequadas para qualquer processo de montagem. A nível dos tipos de cabos e depois como fazer a respectiva seleção de acessório, portanto, como podem ver, existem imensos tipos de cabos, portanto, mas a Prysmian Group possui os kits adequados para a instalação, dependendo do respectivo cabo que usem. Se, eventualmente, não tiverem informação ou dados específicos, considera sempre como um cabo standard, um cabo unipolar, com a proteção de fios com um condutor de alumínio. Para os restantes tipos de cabos, já existem kits adequados e cada uma das diferenças, o acessório, o kit já traz incluído. Tipicamente, aqui o standard acaba por ser sempre o de cobre, fio de cobre. A nível de sistemas de ligação de proteções, nós temos 3 tipos habituais de blindagem. Temos a T1, que é a proteção de alumínio, aqui. Temos a T2 com proteção de fitas de cobre, aqui, uma T2. E temos depois, na T3, a proteção também de fios de cobre. A nível de sistemas de ligação de armaduras, para os cabos unipolares ou tripolares, a Prysmian Group possui kits adequados para cada tipo de montagem. Bastante para isso fazer referência a esta indicação, a quando do pedido desses mesmos kits, quer sejam armaduras tripolares ou unipolares.
A nível de sistema de ligação mecânica do condutor, a Prysmian recomenda este tipo de conexões e é aplicável a todas as gamas de acessórios de média tensão. Nós temos as terminações, temos as uniões e temos também os bornes de ligação. De referir, qualquer um destes acessórios de média tensão cumpre as normas. Isto é a norma IEC 61238. Portanto, a responsabilidade é da marca. Neste caso, a Prysmian Group assume a responsabilidade, então, por estes acessórios de média tensão. Temos aqui também um exemplo deste sistema de ligação mecânica do condutor, na inserção deste mesmo cabo, na ligação, e temos então depois aquele parafuso de aperto, o par de aperto, que vai exercer aquela força de contacto sobre o cabo. Portanto, é assim que é feita a ligação mecânica do condutor, como também foi visto num dos vídeos. A nível de defeitos de montagem, gostaria de partilhar convosco algumas fotos de montagens, que tem aqui um conjunto de problemas que é importante mostrar e perceber o que é que está errado para que depois em futuras montagens ou futuras instalações não aconteçam este mesmo tipo de problemas. Temos aqui o primeiro defeito que aparece, o primeiro problema de montagem. Aqui, o que é que poderia acontecer? Houve um aquecimento excessivo que poderia danificar ou cortar, neste mesmo caso, o silicone. Houve aqui, neste caso, um mau corte do etileno reticulado e, como podem ver pela imagem, existem ali algumas deformações. Um outro exemplo de um problema de instalação é quase como se estivéssemos aqui a tentar usar um conector de um cabo de 95 mm² e com um cabo de 240 mm². Portanto, o que é que se andou a fazer? Andou-se a cortar o cabo com mais secção para ele poder entrar. Aqui, neste caso, os fabricantes de cabos, no caso da Prysmian Group, recomendam sempre o sobredimensionamento dos condutores. Okay? E de referir que isto não aconteceria se os instaladores tivessem algum cuidado. Portanto, na minha opinião, aqui o papel dos instaladores é muito importante. Não é só os acessórios até podem ter imensa qualidade, mas se o instalador não fizer uma instalação de elevada qualidade, por muito que bom que seja o acessório, haverá sempre problemas e isto depois pode acontecer. Um outro exemplo de uma instalação errada. Existiu uma perfuração quando um acessório rebentou por uma descarga e depois o que é que se fez? Para se tapar essa perfuração, colocou-se cimento. Portanto, está errado. Portanto, é também um dos erros comuns que às vezes aparecem e que também é um mau exemplo de instalação. Depois, outro defeito de montagem que aqui aparece na imagem, podemos verificar que temos ali um cabo que está a sofrer ali uma pressão de um determinado acessório. Isto o que é que vai dar origem? Que mais tarde ou mais cedo vai haver uma descarga. E nós nunca poderemos fazer nenhum tipo de pressão sobre este mesmo cabo, porque estamos um bocadinho aqui, entre aspas, mexer com o campo elétrico e a distribuição radial que existe no mesmo. Outro problema aqui existente, a nível de defeito de montagem, aqui o que está e o que é possível ver, aqui pela imagem em zoom, a blindagem está muito próxima do limite do cabo. Portanto, e aqui, o que é que aconteceu? Não sei se viram naquela imagem, aquele senhor com a fita métrica, portanto, a fazer as medições. Aqui não foram cumpridas as distâncias necessárias. Portanto, isto é importante para que a união seja feita da forma mais adequada, tem que se cumprir rigorosamente essas mesmas distâncias. Outro dos problemas que acontece é 99% dos casos produzem-se sempre no final do semicondutor, isto é, acabam-se por cortar
aqueles semicondutores que nós aqui vemos. Ora, o corte tem que ser sempre de forma radial. Não podem ser usados nem x-atos nem navalhas. Portanto, há ferramentas adequadas para o efeito. E aqui está, não é só um problema de instalação, mas também de ferramentas. Portanto, nós aqui temos que reunir 3 aspectos importantes: ferramentas de qualidade, acessórios de qualidade e instaladores com muita formação. E esse é o grande objetivo. Mais um defeito de montagem. Aqui o que é que aconteceu? Portanto, houve um corte que foi mal efetuado. Como eu referi há pouco, o corte tem que ser sempre radial, e naquele ponto que ali vem, indicar com a seta no vermelho, vai-se produzir mais uma descarga parcial, o que depois irá causar problemas na instalação. Mais um exemplo de um defeito de montagem. Aquelas marcas que vocês podem ver e que estão ali assinaladas a cor vermelha, se estas marcas forem feitas manualmente, portanto, quase nem se vai notar aquela ranhura, aquele corte. Portanto, deve-se sentir essa ranhura com a unha, chamamos assim. Portanto, isto deve ser efetuado com uma máquina específica, uma ferramenta indicada para o efeito que a Prysmian Group possui. O problema é que as ranhuras não devem ser feitas próximas do isolamento. Portanto, não devem haver ranhuras no isolamento e nem fios soltos do semicondutor. Isso é muito importante. Outro defeito a nível de montagem. Portanto, aqui o que é que aconteceu? Aqui utilizou-se uma máquina com uma lâmina mal ajustada, que está mal calibrada. Se reparar na imagem, existem algumas oscilações. Portanto, isto também não é adequado para uma correta instalação. Por último, temos aqui mais um exemplo de um defeito de montagem. Aqui, mais uma vez, referindo-me ao que foi descrito nos slides anteriores, o corte, mais uma vez, não foi radial. O corte tem que ser totalmente radial e feito dessa forma, senão depois vai trazer problemas a nível da instalação destas próprias uniões. A nível de homologações, a Prysmian Group dispõe de diversos cursos de homologação para o tratamento dos cabos e acessórios até 72.5 kV. O que é que nestes cursos dá-se? Normalmente, quais são os conteúdos abordados? A teoria sobre o cabo, os acessórios, com conhecimento completo de qual o correto trabalho a realizar, bem como o funcionamento de cada camada e acessório. Depois, também é lecionado a melhor forma de utilizar as ferramentas para descarregar o cabo, como o isolamento, tanto os semicondutores e revestimento, como é feita também a montagem dos diferentes acessórios, uniões, terminais e conectores, quais as recomendações mais indicadas para cada tipo de montagem e também qual o melhor tratamento a realizar ou quais as soluções que poderão ser aplicadas no caso de haver erros nas instalações, as chamadas más práticas. No final, a Prysmian Group, portanto, dará essa homologação ao respectivo instalador. Portanto, em resumo, há aqui uma coisa importante a referir, que é, se queremos evitar os problemas, os técnicos têm que estar devidamente formados. Portanto, isso é muito importante. Portanto, e dou por terminado este webinar. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Obrigado. Bem, vamos a todos. Então, já temos algumas perguntas enviadas por vocês durante o webinar. Por favor, podem enviar novas perguntas a partir de agora. Felipe, vou passar com alguma das perguntas. Se alguma pergunta não tiver muita relevância, você achar que foge muito do anúncio do tema do webinar, por favor, me avise. Temos aqui a pergunta do João Parreira, pergunta se a Prysmian também possui os acessórios de fixação para os condutores, quer seja em formação trefoil ou flat. Rafael. Sí, buenas tardes. Lo siento, no hablo portugués.
Entiendo de si disponemos de accesorios de fijación. Sim, Sí, claro. sí, Condutores sí que que seja em formação trefoil ou flat. disponemos de los dos tipos, Ok, trefoil y flat. ok. Então, João também, se algum das pessoas que estão nos ouvindo querem saber mais informação, por exemplo, se o João quer saber mais informação sobre esses acessórios, podem escrever para a gente no consultas@voltimo.com ou diretamente para o Felipe também, e a gente pode continuar essas respostas também depois do webinar. João, espero que a sua resposta esteja respondida. Qualquer pergunta, pode voltar a fazer a pergunta no chat também. Pergunta pequena de Ricardo Mota. Ricardo pergunta se os acessórios são os mesmos para cabos de cobre e cabos de alumínio. Sí, son los mismos. Disculpa. Los contactos que disponen los accesorios son de parafusos, ¿no, Felipe? Sí. Es aluminio estañado. Este tipo de contactos permite la unión de cobre y aluminio sin par galvánico. Perfeito. João também pergunta se possuem terminações para G e S. Sí, disponemos. De la gama Conex. Lo mismo que has comentado antes, Enrique. Nos remitís todas las consultas por email y podemos facilitar información. Temos uma pergunta do Mário. Eu não sei se essa pergunta é relevante ao seu webinar, mas eu te passo, Felipe, você me diz. Qual é o grau de desenvolvimento das células de ar insuflado em relação às células com SF6? Vale a pena optar por esse novo tipo de células? No es un campo que controlemos nosotros, no. Vale, perfeito. Outra pergunta do João. João pergunta se as uniões, se as junções podem ser executadas com condutores de seções diferentes. Sí. Sim. João também pergunta se a Prysmian possui caixas de ligação das blindagens da Terra, por exemplo, para as ligações SB, MB, CB. Sí, pero en alta tensión. En media no. Igualmente a nuestros compañeros de alta tensión se les puede consultar. Pergunta de Cláudia Gaspar. Cláudia pergunta se, relativamente às junções, quais os materiais que usam para proteção exterior? Apenas EPDM ou também silicone? Quais as diferenças entre os materiais? Utilizamos EPDM. Las diferencias entre los materiales EPDM y silicona es la resistencia. Los empalmes, las junçoes suelen ser enterradas o en galerías. En el caso de enterradas, tienen que soportar un cierto desgaste en contacto con la arena, tierra. El EPDM tiene más resistencia que la silicona. Perfeito. Essas eram as perguntas que eu tenho no painel até esse momento. Existem alguma outra pergunta? Podemos estar aqui mais alguns minutos esperando alguma pergunta. Não sei se alguém da audiência gostaria de fazer alguma pergunta para o Felipe ou para o Rafael. Vou esperar mais 2 minutos caso tenha alguma pergunta, senão já podemos encaminhar para o encerramento do webinar. Ok?
Bem, sendo assim, eu acabo de colocar também no chat nosso e-mail, que é o consultas@voltium.com. Qualquer um que tenha também, alguém que esteja vendo esse webinar gravado, que não esteja vendo esse webinar ao vivo, também pode encaminhar perguntas para a gente e nós enviamos para a equipe da Prisma, tanto para o Rafael como para o Felipe. Queria agradecer a todos que iam estado com a gente nessa tarde, agradecer especialmente ao Rafael, Felipe e toda a equipe da Prisma pela confiança na Voltimo e agradecer a todos pela participação. Rafael, Felipe, muito obrigado por estarem com a gente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até logo. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigado. Tchau.